de certa forma, esse legado imenso desse brasileiro imenso, nosso querido amigo, mesmo daqueles que não o conheceram tão de perto, mas o nosso querido amigo Sirkis, né? O legado do Sirkis está aqui conosco. Eu tive a felicidade de conviver com ele quando eu cobria política em Brasília, e sei da sua importância em múltiplas dimensões, né? O Sirkis é daqueles grandes brasileiros cujo engajamento na vida atravessou gerações e ele enfrentou todas as questões do seu tempo, né, com desassombro, com coragem. Então, é uma alegria e uma emoção grande estar aqui nos 10 anos, obrigada, André, nesses 10 anos do Cidades Verdes. Mas vamos começar aqui, então, com o nosso tema, para a gente ter tempo de fazer esse debate, que o debate é importante. Nós vamos discutir diversificação da nossa matriz energética, né? Não se faz nada sem energia. Tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente precisa fazer, todos os desafios que a gente precisa enfrentar, e desafios cada vez maiores com as mudanças climáticas que já estão aqui, que já são uma realidade, né? A questão-chave é a energia e a diversificação da nossa matriz energética, que precisa, sim, caminhar, já se avançou, já se tem resultados, né? Já se tem o que mostrar, mas a gente precisa avançar muito mais no sentido de ampliar, né, o espaço das fontes limpas, sustentáveis e renováveis. Isso é um desafio em termos de investimento, é um desafio em termos de mudança de mentalidade. Obrigada. Opa! Obrigada. É um desafio em termos de mudança de mentalidade. A gente estava vendo aqui há pouco, né, no painel aqui que nos antecedeu, né, como a gente fica muitas vezes entre o entendimento de que é preciso mudar coletivamente, mas a gente tem aquela dificuldade de tomar uma decisão, fazer uma mudança, né, que implique mudanças de comportamento em nível individual. É um desafio em termos de engajamento, né, não vai se conseguir fazer nada sem engajamento do poder público, né, das empresas privadas, sociedade civil, terceiro setor, etc., etc. Enfim, então, sem mais delongas, vamos começar aqui as nossas exposições. Eu vou começar lá pela ponta, pela Amanda. Você faz a sua primeira apresentação e a gente vai vir, já para todo mundo saber, então, o encaminhamento aqui da nossa exposição, a gente vai vir de lá para cá. Da Amanda, a gente segue em sequência, né, voltando aqui. Então, Amanda, por favor, você tem o seu tempo e você vai... ok, tá bom. Então, você vai acompanhar ali com o PowerPoint. Por favor, então... Tem para eu passar o PowerPoint? Está aqui. Pode passar para lá, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Amanda Schutz. Eu cumprimento todos os meus colegas aqui de mesa. Muito obrigada pela oportunidade. É muito interessante estar aqui com vocês hoje, terminando esse dia tão especial de falar sobre cidades verdes. E agora a gente chegou finalmente nessa parte de energia. Eu trabalho no CPI, que é um centro, se chama Climate Policy Initiative, que é um centro da PUC de clima, e a gente analisa políticas públicas sempre com foco em clima. Eu coordeno a área de energia. Então, eu vou começar a apresentação rapidamente, fazendo um panorama mais amplo para entrar finalmente em cidades. Quando a gente olha para a questão do setor de energia no mundo, a gente percebe que o setor de energia ele é responsável por 76% das emissões globais, como a gente pode ver no slide. Só que no Brasil a gente tem uma característica diferente disso, que é apenas 19%. Então, o que a gente tem, na verdade, é o setor de mudança de uso da terra e florestas dominando as nossas emissões. Só que isso não faz com que seja menos importante a gente olhar para a questão da descarbonização. Quando a gente observa, então, a nossa matriz, é claro que ela é muito mais renovável que o resto do mundo, até porque a gente tem,
né, menos emissões, e a gente tem muito potencial para continuar expandindo e mantendo essa matriz renovável. Quando a gente olha para o Brasil, a gente está falando de cerca de 50%, e quando a gente compara com o mundo, é apenas 14%. O que acontece é que, mesmo a gente tendo essa matriz energética renovável, a gente tem que ainda pensar com muito foco na descarbonização dessa matriz, porque a gente tem que aproveitar essa abundância de recursos naturais para ser líder na transição energética e aproveitar essa oportunidade para um crescimento verde. A gente pode olhar no slide a diferença do potencial porque a gente tem de demanda, e essa parte verde mostra que é renovável. Então, é impressionante realmente todo o potencial que a gente tem, tanto de solar, como de eólica, e de várias outras, que eu não vou ficar aqui, mas a gente poderia ficar aqui listando o nosso potencial. E aí o que acontece? Quando a gente pensa nessa estratégia de descarbonização da matriz, a gente tem que olhar para tópicos que acabaram de ser citados, como eficiência energética, a questão como foi falado, da eletrificação, de novos combustíveis a partir de fontes renováveis, do hidrogênio verde. Então, se a gente listar claramente em 3, a gente pode pensar na eficiência energética, que é um tópico muito importante, tá? Porque é uma fonte alternativa, você não tá, é a mais barata, ou seja, você está mantendo o seu bem-estar ou aumentando a produção com a mesma quantidade de energia. A gente tem que pensar nessa questão de ampliar a matriz elétrica com fontes renováveis, utilizando esse potencial que a gente tem, e também substituir o combustível fóssil na indústria e no transporte, como acabou de ser tão conversado aqui. Não só a eletrificação, né, e o hidrogênio verde que apareceram, mas também toda a questão que engloba a bioenergia. Aqui a gente está falando rapidamente e mostrando como é importante a gente olhar para a nossa matriz elétrica quando a gente fala de eletrificação. Porque não importa você falar de eletrificação se você não está falando de uma matriz elétrica renovável como a nossa, que tem mais de 80%, né, de participação de renovável. O que eu mostro aqui nesse slide é apenas a nossa evolução de eólica e solar ao longo do tempo, e a parte de solar é impressionante. A gente tem um aumento aí, por mais que seja apenas 2%, a gente está falando que saiu de praticamente nada, né, para mais de 10 mil gigawatt-hora, então é um aumento muito grande. E olhando para as cidades, finalmente, quando a gente pensa em cidades, o que as cidades... porque quando a gente olha para o setor energético brasileiro, a gente está falando de tudo isso de forma muito ampla. Então, quando a gente foca e pensa nas cidades, tem várias possibilidades. A primeira, como já foi discutida hoje, é toda a questão do aproveitamento de resíduos sólidos urbanos. Também as soluções de mobilidade urbana, que a gente acabou de conversar. E, finalmente, o uso de recursos energéticos distribuídos. O que é isso? O recurso energético distribuído, a gente pode pensar como o consumidor agora ele pode gerar energia, ele pode gerenciar, ele pode armazenar. Então, a gente muda essa estrutura. A cidade, o consumidor final, o município, ele passa a ter um papel extremamente importante no planejamento do setor. Então, a gente está falando de geração distribuída, de armazenamento, de eficiência energética, de resposta da demanda. A geração distribuída tem uma figura explicando que a gente tem esse sistema no Brasil, né, que é o sistema de compensação de energia elétrica, em que a gente coloca um painel fotovoltaico na nossa casa e a gente se mantém ligado à rede e a gente pode, então, fazer um sistema de compensação. No momento que você não tem o sol, você utiliza a energia da rede e o que excede você pode injetar. Quando a gente pensa em armazenamento, a gente não está muito ainda desenvolvido nessa parte, mas você poderia também pensar em baterias nos próprios domicílios.
A gente pensa em eficiência energética no nosso comportamento, a gente na nossa casa pode pensar em utilizar a lâmpada LED, equipamentos mais eficientes, utilizar a luz natural. Isso é verdade para a indústria, para edifícios é muito importante a questão da eficiência energética. Além disso, também tem a resposta da demanda, que assim, a questão desse comportamento do consumidor poder tirar assim, o seu consumo do momento de pico, por conta ou de um recebimento, ou por conta de tarifa ao longo do tempo. Isso faz com que o consumidor, de novo, ele seja empoderado, ele tem uma participação extremamente importante. De novo, ele passa a poder gerar, ele armazena e ele gerencia, através da eficiência energética e da resposta à demanda, o seu comportamento de consumo. Nas cidades, a gente tem que pensar sempre na infraestrutura das tecnologias de informação e comunicação integradas com essa infraestrutura de energia. Porque para tudo isso se desenvolver, desses recursos energéticos distribuídos, a gente precisa de redes e medidores inteligentes. Quando a gente fala dos veículos elétricos que foram tão debatidos na sessão anterior, a gente precisa desses pontos de recarga dos veículos elétricos, novas formas de armazenamento de energia. Então, com essa crescente urbanização, digitalização e essa descentralização da geração, a cidade tem essa importância crescente para esse planejamento da expansão do nosso sistema energético. Então, a gente para de pensar num sistema em que é totalmente centralizado, em que você tem a geração em grandes usinas, e isso é transportado até os consumidores, para os consumidores e, assim, as cidades terem um papel muito mais importante. Quais são os desafios, então, para a transição? A gente vai repetir aqui muito do que já foi falado, todo o aprimoramento das regras, da regulação, desenhar os mecanismos adequados, pensar na correta sinalização dos preços. A gente pode entrar em detalhes como abertura de mercado, a modernização do setor, você quebrar a tarifa na tarifa de transporte de energia. A gente pode pensar no desenho para diferentes soluções energéticas, mas para tudo isso é necessário que a gente tenha realmente um aprimoramento constante da regulação, que a gente tenha financiamento e que a gente olhe também para as soluções de melhoria de vida da população. A transição energética ela tem que ser uma transição justa. Então, a gente precisa pensar, por exemplo, em soluções em que a gente leve esses painéis em comunidades, como já tem uma experiência aqui no Rio, que isso foi realizado. Então, como que a gente pode fazer para utilizar todos esses programas que a gente já tem no nosso setor energético para conseguir fazer com que haja realmente essa transformação, que você melhore a qualidade de vida dessas pessoas, que elas tenham acesso a uma energia mais barata e que realmente elas melhorem dessa forma a qualidade de vida. Deixa eu ver se eu acho que eu completei. A única coisa para finalizar, então, é que, dentre as coisas que são importantes serem feitas, é essencial que a gente faça um planejamento de longo prazo muito bem estruturado. Tá? A gente precisa realmente que existam metas, indicadores, avaliação. O Brasil tem vários programas, por exemplo, de eficiência energética, que são ótimos programas, mas, ao mesmo tempo, comparativamente a outros países, a gente não avançou igualmente. A gente sempre cria ou incentiva esses programas do lado da demanda, né? Porque a gente pode pensar na questão da oferta de energia e da demanda. Então, a gente sempre olha para o lado da demanda quando a gente está com uma dificuldade no atendimento dessa demanda.
E aí, quando você tem uma crise, como a gente olhou, aí como a gente viveu, aí a gente para olhar programas de eficiência, pedir para os consumidores mudarem o comportamento, pensa em resposta da demanda para as indústrias. Então, isso tem que ser feito de uma forma planejada e não apenas no momento de crise, porque a gente tem realmente um grande potencial para, com essa transição energética, a gente ter esse crescimento verde e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Obrigada. Amanda conseguiu ser extremamente sintética, precisa, num assunto de enorme complexidade e já deixou, eu acho que como desafios aqui para o nosso debate, alguns pontos os que eu anotei aqui, que eu acho que são pontos absolutamente chave, a questão do financiamento, o aprimoramento da regulação e como fazer essa transição de forma justa, né? Incluindo as comunidades mais pobres. Então, acho que você deixou um monte de ganchos aqui, né? Um monte de bola quicando aqui para a gente debater já. E eu vi que o Rafael foi concordando com você ao longo da sua exposição em muitos aspectos. Então, eu acho que você segue daí. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Kevin, trabalho na... Desculpa. O Rafael está aqui do meu lado, mas não tem problema. Não, foi... Acho que fui eu que estava concordando, né? Sim, claro, é você que estava concordando. Eu acho até que ele também concordou, mas você concordou mais, eu só troquei os nomes. Perdão, é um pouco da emoção de ter chegado aqui em cima do laço. Para quem não sabe, eu fui para Firjan, em Botafogo. Por alguma razão, eu botei na minha cabeça que o nosso evento era em Botafogo. Acho que porque eu moro ali perto, era mais fácil. E cheguei aqui muito em cima, então eu ainda estou aqui me recompondo do susto. Obrigada. Por favor, Nossa, Kevin. Sem problemas, eu concordei muito. Assim, na verdade, eu tinha até anotado números muito similares ali. E, enfim, é bom ver que, de fato, a gente está no momento interessante ali, nessa transição energética. E, para quem não conhece, a Engie, na empresa que eu trabalho, é uma multinacional de origem francesa, já está há mais de 150 anos aí atuando na França e há 25 anos no Brasil. Em 25 anos, a gente conseguiu hoje ser o segundo maior gerador de energia, e com 100% de energias renováveis, hidrelétrica, eólica, solar. E a nossa ambição aqui é realmente crescer de maneira significativa, aproveitando a abundância dos recursos naturais que o Brasil tem hoje. O custo de energia aqui no Brasil, ele, comparando com os outros países, ele é relativamente barato. Então, isso deixa o Brasil numa posição muito competitiva também, pensando em exportar energia. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho depois esse tema. E trazendo um pouquinho da importância do Brasil e da América Latina também, dentro desse contexto da energia e da matriz energética. Hoje, dos 34 gigawatts sob gestão que a Engie tem em termos de geração de energia, 15 estão aqui na América Latina, ou seja, quase metade aqui implantado, com foco grande no Chile e no Brasil, e também para futuros crescimentos dos Estados Unidos e França. Falando um pouquinho da matriz de energia elétrica do Brasil, então já 85% oriundo de fontes renováveis, comparado com países da OCDE, que estão na faixa de uns 27%, 28%, já é um número espetacular. E talvez o desafio seja, de fato, como isso chegar dentro dos centros urbanos, dos consumos de energia que as cidades fazem, os cidadãos fazem. E aí, para isso, talvez, deixando algumas ideias para a gente pensar aqui, acredito que poderíamos fortalecer esses programas de eficiência energética dentro da cidade, já pensando em como otimizar os recursos dentro dos prédios públicos, administrativos e etc. Soluções simples, por exemplo, de monitoramento, sensoriamento aí dentro dos prédios, conseguem reduzir o consumo de energia na faixa de 15% a 20%. Então, só o fato de você colocar em sensor, medir, colocar uma automação para, por exemplo, desligar o ar-condicionado depois de tal horário,
ou reduzir a potência do ar-condicionado, ou a intensidade das luminárias, você consegue reduzir a conta de luz de maneira significativa. E assim também aproveita para economizar também energia dentro da matriz. Outros tipos de reflexão também que a gente poderia fazer, não sei se vocês estão acompanhando, vários municípios brasileiros estão lançando parcerias públicas-privadas para a iluminação pública. Para quem não sabe, a iluminação pública é um gasto muito relevante dentro dos cofres públicos para os municípios, né? E o fato de você trocar luminárias de vapor metálicas, de sódio ou mercúrio, por tecnologia LED, você já economiza em torno de 50% a 60% de energia consumida, com manutenção extremamente barata. Assim, enfim, quem tem LED em casa, acho que nunca troca LED, é um ciclo de vida na faixa de 10 a 15 anos, né? Comparado com uma luminária convencional, que você precisa trocar com uma frequência bem maior. Então, esse tipo de programa, apesar de eles parecem pequenos, né, perto de a construção de uma eólica, de uma planta solar, eles representam, para os municípios, para as cidades, né, que é tema da nossa conversa hoje, ganhos muito relevantes, assim. Então, gostaria de salientar esses pontos ali, bem como as possibilidades, né, da gente também aprimorar as tecnologias de solar distribuídas, né? Então, possibilidade de usar os telhados dentro das cidades, terrenos também ao redor das cidades para construir usinas fotovoltaicas e abastecer a energia para prédios públicos, mas também negócios, pequenas empresas, etc., que são localizados dentro das cidades. Por fim, também um assunto que a Amanda tocou também sobre a parte de mobilidade, a eletrificação da frota de ônibus, por exemplo, no Brasil, que ainda tem uma proporção muito relevante dentro da matriz de transporte público. Hoje roda quase 100% a diesel, né? E uma possibilidade de começar a pensar na eletrificação dessas frotas deixa assim uma possibilidade de reduzir significativamente também as emissões de CO2. Para isso, você consegue pensar em modelos de negócios, em garantias que poderiam fazer que os próprios investidores privados operam todo o sistema de infraestrutura, fornecem energia de fontes renováveis, deixando a cargo das empresas de operação de ônibus, de fato, a operação, manutenção do sistema, mas focando mais nessa parte voltado para a operação do sistema em si de transporte. Todo o resto, a infraestrutura, poderia ser feito por um outro player, né, uma outra empresa privada, focando nesse sistema de bateria e pensando em criar smart grid, por exemplo. Quando os ônibus não rodam, você poderia reinjectar de volta na rede a energia que ficam na bateria dos ônibus, e por assim vai. Então, você consegue aproveitar a energia fora do pico, por exemplo, para abastecer a um preço reduzido, e durante o pico você usa a sua bateria. Então, também uma outra maneira da gente pensar em reduzir esses consumos de energia e baratear também o nosso uso da energia. Um ponto também interessante para trazer para o futuro, ainda é um pouquinho uma tecnologia nova, mas que a gente vê crescendo muito, e o Brasil certamente terá um papel fundamental nisso, é o hidrogênio verde, né? A possibilidade da gente usar o eletrolise de água para transformar, a partir de fontes renováveis, a questão do hidrogênio para poder ser um vetor da energia. Por exemplo, a ENGIE assinou uma parceria com o Porto de Pecém, lá em perto de Fortaleza, né, para poder criar um hub nessa região, onde já tem fontes renováveis que produzem energia já a baixo custo, eólica e solar principalmente, para poder pensar no futuro, no consumo local das indústrias na região ali no Ceará, né, e também para exportar essa energia em acordos já assinados com a Bélgica e a Alemanha, por exemplo. Então, a ideia de pensar em exportar energia devido à abundância dos recursos naturais aí do Brasil, comparado com o consumo esperado nos próximos anos, né,
poderia deixar o Brasil numa situação extremamente importante dentro desse mapa da energia no mundo. Essa transição entre um mundo onde o óleo e o gás, em geral, são as principais fontes de energia, que colocou o Oriente Médio, talvez, nesse mapa geopolítico, mais nesses últimos 30, 50 anos, mais destacado, né? Hoje, o Brasil, no futuro, poderia ter esse papel pensando em fontes renováveis. Então, acho que é um pensamento que talvez pode ser bem disruptivo, né? Acho que a gente não está ainda pensando nisso, mas acredito que pode ser uma maneira da gente pensar e desenhar a infraestrutura para os próximos anos, para começar a pensar nessa mudança do mercado e também nessa mudança dos próprios consumidores, né? Passam a ser mais prosumers, como a gente fala, tanto produtores de energia como também consumidores, sendo a mesma entidade. Então, deixo aqui para reflexão e à disposição também para poder trocar mais ideias depois no debate. Obrigado a todos. Obrigada, Rafael. Então, agora sim. Agora o verdadeiro Kevin. Não, o verdadeiro Rafael. É porque eu acho que um tem cara de Rafael, outro tem cara de Kevin. Os nomes não estão correspondendo aos perfis. Rafael, agora sim. Boa tarde a todos. Eu sou Rafael Kelman, uma empresa chamada PSR, é uma empresa na área de energia, aqui no Rio de Janeiro. Nós trabalhamos com modelos matemáticos para planejamento energético e trabalhamos muito com estudos também energéticos, entre outros estudos de descarbonização, que eu acho que é o interesse aqui desse fórum. Eu vou então fazer uma apresentação rápida e, bom, a PSR também é uma empresa que atua internacionalmente, nós estamos em mais de 70 países, uma empresa brasileira aqui do Rio de Janeiro, que tem clientes em mais de 70 países na área de energia. Eu vou falar um pouco, então, nesse evento aqui, sobre transição energética. Eu vou começar com o Václav Smil. Para mim, é o maior nome, o Papa, vamos dizer assim, dos sistemas energéticos do mundo, para mim é o Václav Smil. E ele chama atenção para uma coisa que a gente tem que ter em mente, que as transições energéticas, elas costumam ser lentas. Ele traz esse gráfico aqui e mostra como é que, se vocês repararem no eixo X, ali embaixo, ele vai de 1800 até tempos recentes. Quanto tempo que demorou para a humanidade sair da lenha, que era o energético utilizado, para começar a usar carvão, que é o marrom que está subindo ali, e a lenha verde diminuindo. Então, demorou mais ou menos um século para que a lenha se tornasse minoritária e o carvão majoritário. Depois, a partir da virada ali do século XX para o século XXI, ali em 1900 e pouquinho, começa o óleo, e aí você começa a diminuir a participação relativa do carvão e o óleo, e você vê que é uma transição que leva décadas. E depois, mais adiante, a gente vê a entrada do gás natural, e depois, mais ali na frente, um pouco as nucleares e tudo mais. Então, o recado que ele passa é que as transições energéticas são lentas, e nós nunca tivemos tanta pressa. Então, é uma situação desafiadora, não para o Brasil, mas para a humanidade, conseguir fazer isso. Então, nós temos que pisar no acelerador nessa transição energética, porque, senão, nós vamos começar a ter efeitos cada vez maiores. É preciso também entender que existem limitações, e ele sempre fala isso também, do que você pode fazer dentro das cidades. As cidades até são muito boas em termos de agenda ambiental, em termos de emissões, porque você consegue concentrar consumo e isso é mais eficiente. A gente tende a achar que o campo, tende a romantizar um pouco o campo, que as pessoas vão de um lado para o outro, em caminhonetes e tal. Isso não é energeticamente eficiente. Você tem que pegar um caminhão ou um carro e se deslocar. Na verdade, se as pessoas se empilharem, melhor dizendo, nas cidades, é mais eficiente energeticamente, as pessoas se deslocam a menores distâncias, isso é melhor. Mas a produção de energia, imagina essa imagem aqui, que é do Rio de Janeiro, né? A produção de energia no lugar desse é complicada. E a gente tem, eu fiz aqui uma apresentação, com as densidades de potência, ou seja, quanto de potência, quanto de produção eu consigo por metro quadrado. Floresta, se você usar floresta, e muita gente usa, e queimar, como no passado, né, era o principal energético, era a lenha. Para gerar energia, você consegue energia. A 1 watts é uma unidade de potência por metro quadrado. Muito pouco. Então, você precisa de muita área para fazer isso.
Quando a gente trabalha com algumas empresas que estão querendo diminuir a sua pegada de emissões, empresas de carvão, por exemplo, a gente tenta olhar, será que dá para plantar floresta e misturar um pouco a queima de carvão com madeira ou a área que você precisa é tão grande que a gente começa a dizer, não dá. Não dá, não é uma solução, temos que olhar outras soluções, porque a densidade é muito baixa. A eólica já é melhor, mas aqui é uma foto, não sei se vocês conseguem ver, aquelas coisinhas são os aerogeradores. É uma área grande para você ter energia. A hidrelétrica é um pouco melhor, a solar um pouco melhor. Aí a gente vem para as fósseis, que ninguém gosta, mas olha a densidade de potência. Uma unidade de carvão é 1.000 megawatts, 1.000 watts por metro quadrado. Um gás natural, 15.000. E essa aqui, que acho que é o fora da curva, é uma unidade de gás natural que você bota num trailer, 25 megawatts, isso são 150.000 watts por metro quadrado. Então é difícil você, na cidade, você conseguir resolver o problema por falta de uma coisa, falta de área. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu fiz uma conta, somos em torno de 1 milhão, pegando aqui só a zona sul do Rio de Janeiro, 1 milhão de pessoas, mais ou menos, distribuídas em 100 quilômetros quadrados. O consumo, eu vi ali, aproximado, isso é uma estimativa, com base no consumo da Light, dá de 1.000 megawatts para essa população. Isso dá 10 watts por metro quadrado. Quer dizer que todas essas alternativas, se usassem toda a área daqui da Zona Sul, não comportariam as demandas da Zona Sul. Mas as fósseis, sim. Por isso que é um grande desafio você pensar em descarbonização com soluções nas cidades. A gente vai precisar de soluções no campo. O que não quer dizer, e eu vou passar para o próximo slide, que a gente não tem o que fazer na cidade. Tem sim, a gente vai explorar as opções. Mas nós não vamos conseguir abrir mão da geração centralizada, a geração que precisa de espaço e a geração onde tem os melhores recursos, onde tem bons ventos, onde tem boa radiação solar. A cidade, por si só, não vai resolver. Muito se fala, então, nessa transição energética, qual é o papel das cidades ou dos consumidores. A gente vai sair de uma estrutura que o consumidor recebe a energia, paga a conta, verticalizada, você tem grandes geradores, linhas de transmissão, distribui energia nas cidades e o consumidor só paga a conta pelo que consumiu, para uma série de atores em que você pode ter um carro que vai carregar, que depois vai devolver para a rede, como o Kevin comentou, ou como uma resposta da demanda, como a Amanda comentou. Se a distribuidora estiver no limite, olha, a demanda está muito alta, a gente está com um problema de oferta. Alguém pode ser nós, nos consumidores, podemos diminuir um pouco o nosso consumo e receber um prêmio por isso. Olha, eu estou ajudando você e você me remunera por isso. É mais barato do que seguir construindo. Então, não só a eficiência, mas também a resposta da demanda e uma série de outras coisas que começam a emergir. E já estão emergindo. Esse slide aqui é de hoje, eu tirei, fui lá no site da EPA, Empresa de Planejamento, e mostro aqui o avanço da micro e mini geração distribuída, que são basicamente, energia solar, é o que mais está despontando. Olha como essa solução, que são os solares, os módulos solares que vão nas casas das pessoas, estão crescendo. Se a gente olhar esses gráficos aqui, por exemplo, o primeiro, que mostra a geração por ano, olha como é que nós estamos numa exponencial. Então, apesar das limitações, a gente está naquela fase de um crescimento massivo dessas soluções, que são basicamente urbanas, soluções centralizadas. Então, o consumidor, e aqui eu trago no nível da unidade, ele vai poder conversar com a distribuidora, isso não é realidade ainda no Brasil, mas já deveria ser. Não é um negócio tão complicado assim. Nos Estados Unidos, eu estava vendo um contrato, a semana retrasada, já tinha lá uma cláusula, você aceita diminuir a tua demanda, eu acho que era 5%, com aviso de 10 minutos, se você marcasse que sim, já tinha um desconto. Então, se a distribuidora tivesse apertado e pedisse, pode diminuir um pouquinho, e eu te aviso com 5 minutos de antecedência ou com 10 minutos de antecedência para você poder se ajeitar, eu te dou um desconto. Então, já é uma coisa razoavelmente simples isso, né? E o Brasil, eu acho que vai chegar lá, ainda está um pouco atrasado nessa agenda, mas vai chegar lá. Além disso, você vai poder, e isso é também uma coisa mais para o futuro, ainda não estamos vendo muito isso no Brasil, ter uma troca mais, vamos dizer, e não só pagar a conta no fim do mês, mas o consumidor até gerar um pouco de energia, carregar o seu veículo, poder carregar o veículo de forma inteligente, o veículo elétrico, que vai vir no futuro, não tem jeito, em momentos de menor demanda. Você não precisa ter o carregamento quando você chega em casa do trabalho, no futuro, né? Estou com um carro elétrico, chego em casa, carrego. Não, se liga na tomada, mas vai ter um sistema inteligente que vai tentar distribuir essa carga, porque você vai precisar desse carro amanhã, no dia seguinte, né, de manhã. Então, tem 10, 12 horas para isso acontecer, e aí vai ter um sistema inteligente, muita comunicação, muita internet das coisas para que isso aconteça. Nas cidades, o que tem de oportunidade para gerar energia? Você tem
Aterros sanitários, claro, não tem jeito, a gente gera lixo. Se a gente gera lixo, e quanto maior a cidade, mais lixo, quanto mais lixo, mais potencial de gerar energia nas cidades. Então, é naturalmente, vamos dizer, aonde está o consumo, o maior consumo é onde você vai ter mais lixo, onde você vai ter mais potencial. E isso já vem acontecendo, não só o uso do biogás, do aterro, para a geração de energia elétrica, que a gente está vendo crescer bastante no Brasil, mas também aplicações de tratar esse biogás, fazer dele um biometano, que é um, vamos dizer, é um produto processado, e entregar em indústrias, entrar em comércio e tal. E talvez no futuro isso ainda é caro, mas é uma coisa que se discutiu muito, a queima do lixo. Quer dizer, não deixa nem ir para o aterro, para de lá, aquilo degradar e virar biogás, e aí você aproveitar o biogás. Você já queima o lixo. Isso é muito comum na Europa ou no Japão, lugares de pouca área. Se você tem pouca área, não tem área para aterro. Se não tem área para aterro, você queima o lixo. No passado, queimar lixo era um negócio complicado, liberava toxinas, isso queimou um pouco a indústria. É um problema tecnicamente já bastante superado, e você tem hoje queima de lixo a 2 quilômetros da Torre Eiffel. Então, ninguém pode dizer que não é um negócio seguro, e você gera eletricidade, e aí tem seus benefícios. Não precisa levar o caminhão até o aterro sanitário, não precisa ter o aterro sanitário, mas é um negócio ainda caro, gera pouca energia, e para isso decolar seria necessário algum incentivo. E é difícil falar de incentivo hoje, está todo mundo com a corda no pescoço, as tarifas estão caríssimas, então é uma coisa complicada. Dito isso, também eu quero falar o contrário, tem muito incentivo ruim. A gente está incentivando, o setor elétrico é mestre de ter programas de subsídios em coisas que são agendas atrasadas, e se a gente pensar o lixo como uma solução e não como um problema, é uma energia mais cara, porém, ela é finita. A quantidade de lixo que nós geramos, ela não é infinita, como alguns programas que são complicados, se você dá subsídio e o teto é o limite, e você tem, no final, uma conta enorme para pagar. O lixo, eu fiz as contas, no nível Brasil, daria em torno de 5% da demanda. Então, se for uma energia mais cara, vai encarecer a energia, mas com moderação, porque não tem tanto assim. E você poderia, então, dar um fim a todo o lixo e, de certa forma, em lugares que não tem aterros que funcionam bem, os lixões e tal, até resolveria o problema de saúde com a queima do lixo. Bom, eu estou falando, são oportunidades, além daquela mais óbvia do solar, que a gente tem falado tanto, tem essas duas opções. Mas isso daí vai ser pouco, tá? A gente vai precisar, de fato, de grandes usinas. E a boa notícia que eu quero trazer aqui é que o Brasil, ao contrário de muitos países, ele tem condições amplas de ter uma expansão econômica renovável. Em muitos países, você quer fazer uma expansão renovável, existe uma expressão, o Bill Gates cunhou o termo prêmio verde, quer dizer, você tem que pagar um pouco mais para ser verde. No Brasil, você não tem que pagar mais para ser verde. O Brasil, a expansão de mínimo custo, é o tipo de coisa que a gente trabalha lá na PSR, lá na empresa, a expansão de mínimo custo, o que você tem que construir para atender o crescimento da demanda, ela já é bastante solar, ela já é bastante eólica, como esses gráficos mostram aqui. Lá no final do horizonte, em 2040, você tem muita eólica solando, muita solar entrando, alguma coisa de gás natural que você pode compensar, mas não muita, e uma matriz extremamente limpa. Então, nós vamos precisar disso. E se a gente olhar a área que isso ocupa, olha só, imagina lá o centro do Rio de Janeiro, e a gente percebe, né, com uma foto de estudo, né, aqui tem 2,2 milhões de placas fotovoltaicas. Esse é o maior parque da América Latina. 2,2 milhões de placas fotovoltaicas, 12 milhões de metros quadrados. Isso é 1% da área do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Então, densidade é um negócio que, bom, estou repetindo o que eu falei antes, é um negócio complicado. As soluções, elas vão ter que ser, de alguma forma, mantida essa estrutura aqui da esquerda. Não tem jeito, você vai precisar de grandes geradores, eles só não precisam ser fósseis. E no Brasil, com mais razão ainda. O Brasil, se a gente deixar de passar essa oportunidade de fazer uma expansão renovável, é uma coisa estúpida, porque ela já está mais econômica. O Brasil tem várias vantagens em relação ao país, não só porque tem dimensões continentais, mas nós temos uma rede elétrica. Significa que o vento lá do Nordeste trabalha junto com o vento do Sul, junto com as hidrelétricas do Sudeste, junto com a biomassa do Centro-Oeste, e a gente consegue integrar isso tudo num efeito portfólio maravilhoso para reduzir a conta de luz, porque nós temos uma rede elétrica. Nos Estados Unidos, eles têm sistemas independentes, lá tem 7 ou 8 sistemas isolados. E para você pegar o recurso que está no centro do país, a eólica, por exemplo, nos Estados Unidos, fica ali nos estados do centro, tem que construir transmissão. Tenta construir uma linha de transmissão nos Estados Unidos, eles não conseguem. Não é possível. É quase impossível construir uma linha de transmissão, porque
ninguém quer. O not in my backyard problem, não quero no meu quintal, e não fazem. O Brasil tem mecanismos, eu já estourei, né? Tem mecanismos para poder desenvolver as suas fontes renováveis de forma competitiva, expandindo a rede, como já faz através de leilões. Já é uma máquina que funciona há pelo menos 15 anos. Já chegando na conclusão, então, que eu não quero tomar mais, chegamos na grande vocação das cidades. A vocação das cidades não é tanto para produzir energia, apesar das opções que eu mostrei, é para consumir energia de forma inteligente, para trabalhar na agenda climática. Como é que você faz isso? Já foi falado pelos meus colegas. Transporte é o caso básico. Transporte público, elétrico, eu acho que é uma coisa que já deveria estar avançando mais, não tem, e cada vez menos tem diferença de custos em relação ao diesel. Ele é mais caro para comprar, mas depois para operar é muito mais barato. Quando você faz as contas todas, está ali meio que no empate, sendo que é muito melhor. Então, eu acho que realmente tem que avançar no transporte, principalmente público, elétrico. Não precisa ser bateria. E eu trago um exemplo, que é até meio que uma provocação, não pude pegar o bloco anterior, mas desses trolleys, né, que são os ônibus, antigamente no Rio tinha os chifrudos, que você, não é do meu tempo não, mas do tempo dos meus pais, mas você ligava assim na rede, e era uma ligação elétrica direta, não tinha bateria. E em vias que são, vamos dizer, o itinerário é fixo, como o BRT, né, você tem o BRT não muda de caminho, ele está sempre ali. Para mim, faria mais sentido você eletrificar com cabos, né, com a catenária em cima, do que você fazer com bateria. É mais inteligente. Seja como for, a eletrificação de transporte é uma das vocações, a gente já tem que estar. E por quê? Porque a produção de energia ela vai ser renovável, o consumo vai ser deslocando diesel pela eletrificação, a gente começa realmente a limpar. Então, o setor elétrico ele é mais um benefício, é mais uma possibilidade do que um problema, se a gente for inteligente. O impacto que isso vai ter no sistema, essa eu acho que é o penúltimo slide, ele é grande. A gente faz análise lá no Brasil, um grande aumento da demanda elétrica por coisas como eletrificação de transporte, eletrificação de indústria e produção de hidrogênio verde. São análises que a gente faz. Isso daí em 2050, isso vai aumentar muito a demanda elétrica. A boa notícia é que o Brasil, por todas as suas vocações, consegue atender essa demanda de forma renovável, com nossos recursos, principalmente solar e eólica, atualmente, e no futuro, algumas tecnologias novas que estão entrando. O último recado que eu queria passar é que não é só a eletricidade que a gente pode fazer nas cidades. Uma grande fonte de emissão de gases de efeito estufa, eu acho que vocês sabem, e difícil de diminuir, muito difícil, é cimento e aço. Né? Essa indústria do cimento e a indústria de aço são difíceis, você não tem uma alternativa fácil para reduzir emissões. Mesmo o setor elétrico é difícil, mas você tem alternativas que estão ali. Aqui, é mais difícil. E é uma das coisas que eu gosto, eu tenho cada vez gostado mais, e ainda não vi muita coisa no Brasil, para não dizer que eu não vi muita coisa, vi uma empresa que está aqui no Brasil, é você usar a madeira engenheirada, em inglês se chama cross-laminated timber, para construções. Ela não queima essa madeira, eu já vi em exames lá jogando tocha em cima, não queima, tem função estrutural, então pode fazer prédios de 20 andares de madeira, e isso está substituindo cimento e aço. Então, se essa madeira, é um grande se, for sustentável, for certificada, é uma solução muito legal. E só um parênteses, em curiosidade histórica, antes do terremoto de São Francisco, se usava muita madeira. Quando teve o terremoto de São Francisco, em 1908, teve um terremoto terrível, que pegou fogo a cidade toda, começou a se usar mais o cimento e o aço, e está até hoje, a indústria do concreto, tudo é concreto, ela não era assim antes, né? A gente usava mais madeira antes. Então, um pouco a volta à madeira como uma solução ambiental. Essas são as conclusões, eu acho que eu já estourei. Transição, ela vai depender muito da eletrificação. O Brasil tem condições excepcionais para liderar esse processo, nós não temos que pagar mais por isso, a gente tem que ser só inteligente. As cidades têm essa questão do espaço, a densidade que eu mostrei, mas há coisas que podem ser feitas, o caso do biogás e do lixo. O transporte de passageiros, eletrificar isso, para mim, faz todo sentido. Os de longa distância, navios, tal, aí eu acho que a vocação vai ser lá na frente amônia e hidrogênio. Coisa urbana é elétrico, vai ser a bateria vai ganhar. E na construção civil, esse recadinho final de a gente voltar a pensar em madeira engenheirada com florestas sustentáveis. Esse é o que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigada, Rafael. Passou um pouquinho, mas como o Kevin tinha deixado uma sobrinha, então você aproveitou bem.
A gente vai agora, então, com a Renata, só dando rapidamente uma explicação, que eu esqueci de mencionar no começo, viria a Solange Ribeiro, da Neo Energia, por um motivo de força maior. Ela não pôde comparecer, mas a Renata está aqui com a gente e vai fazer a sua exposição. Então, Renata, por favor. Obrigada, Cristina. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde aqui, meus colegas, né? Amanda, Kevin, Rafael, Cristina. Tranquilo falar depois dessas aulas aqui. Agradeço o compartilhamento do conhecimento de vocês. E queria também agradecer a oportunidade da gente eu representar aqui a Neo Energia nesse evento aqui tão representativo, né, de celebração dos 10 anos, né, desse seminário, e também tratar de um ODS tão nobre, né, que é o nosso ODS 7, né, como garantir o acesso a uma energia limpa, renovável, né, confiável, acessível, né, para todos. Então, ainda mais no cenário que a gente está vivendo hoje, né, desses últimos anos, é um cenário aí de tantas crises, né? Crise sanitária, crise energética, crise climática, uma lista de crises aí, o conflito na Ucrânia atualmente. Então, tudo isso reforça, reforçado aqui pelo discurso aqui do pessoal na mesa, né, do painel aqui, a urgência da gente rever esse modelo do business as usual, né? O modelo baseado em combustíveis fósseis precisa ser revisto, né? E aqui, como representante do setor privado, né, as empresas têm um papel extremamente relevante, né, nessa discussão, né, e as empresas também têm sido cada vez mais demandadas para atuarem nesse sentido, né, para ser um agente ativo nessa transformação e trazer respostas para os desafios que a gente está enfrentando hoje, não só desafios climáticos e ambientais, mas também questões sociais, né? Então, como as empresas se posicionam. E sendo reforçada ainda pela essa agenda ESG, né? O tema do evento aqui é ESG, todo mundo escuta falar de ESG, né? ASG em português, mas, enfim, como é que a gente faz para as empresas engajarem, né, todos os setores aí da economia para atuar de uma maneira de trazer soluções mesmo com relação às questões ambientais e às questões sociais, né? Enfim, é um caminho sem volta, né? Até porque, enfim, já são tantas crises que eu já listei algumas, que é sem volta, então é realmente acelerar esse processo, né? E ver como é que a gente pode tornar as empresas mais responsáveis, né? No sentido de garantir qualidade aí de vida para as nossas pessoas e também um mundo mais resiliente, né? Então, a gente aqui, enquanto representante da empresa, até, né, enfim, sociedade civil, a gente entende que a gente tem que ir além, né, dos aspectos econômicos, só dos aspectos financeiros, e a gente observa hoje cada vez mais os aspectos não financeiros, tanto para as questões assim, do modelo de negócio, quanto a questão dos financiamentos que surgem por aí, né, essas demandas e tal. Então, a gente observa que tem um conjunto de stakeholders que a gente tem que atender, né, que vai além dos shareholders, né? Então, e falando um pouquinho da agenda climática, né, que a gente está discutindo aqui, a questão da transição energética, né, apesar das imensas, da quantidade de ações aí e que as empresas têm assumido, e outros stakeholders também, a gente ainda tem muito por fazer para alcançar aí o compromisso, né, a meta de 1,5 do Acordo de Paris, né? Então, reforçando aí a urgência, né, para a gente tratar o tema da transição energética e a descarbonização sendo uma das, né, soluções, né? Ao longo do dia foram debatidos outras alçadas aí de soluções, né, mas a descarbonização da economia por meio da eletrificação e, claro, né, com o uso de energia limpa, de setores altamente intensivos, né, os colegas trouxeram alguns setores, né, da construção civil, das edificações, enfim, de transportes, né, indústrias, da geração de energia mesmo, né, é fundamental a gente atuar, né, é uma oportunidade, digamos, de atuar nesses setores para a gente nortear aí uma economia de baixo carbono, né, e na última década, né, até o Rafael colocou aqui bem, que a energia renovável ela se tornou altamente competitiva, né? Então, é viável, o Brasil tem um grande potencial e também, além dessa questão, né, de você trabalhar com as questões ambientais, ela possibilita o crescimento regional, né? A gente tem exemplos clássicos aqui na região Nordeste,
da oportunidade de geração de empregos, né, empregos de qualidade e do desenvolvimento dessas regiões, né, por meio dessa diversificação da matriz, né. Sem falar da questão que hoje a gente está vivendo da segurança do abastecimento energético, né? Então, investir, pensar, discutir sobre a questão da transição energética, acelerar essa transformação, já se tornou uma questão de segurança, né, energética. E, enfim, a gente realmente precisa se juntar aí, discutir e agir com relação à transição energética, né? Sem falar nas questões, quando a gente fala aí dos desafios, né, desafios políticos aí para acelerar a transição energética por meio e que a energia renovável e a eficiência energética possam ser norteadores aí, né? Mas para isso, repetindo aqui, eu acho que eu estou sendo até um pouco repetitiva, né, sendo a última, mas enfim, acelerar os investimentos, financiamentos, né, energia limpa, contribuir para a mudança do comportamento dos consumidores, investir em inovação, né, criar condições necessárias para o desenvolvimento da infraestrutura nas cidades, né. Então, são aspectos aí que as empresas também têm esse papel de atuar aí junto aos agentes públicos, né, para a gente contribuir e fortalecer políticas públicas nesse direcionamento, né. Tudo isso porque a transição energética a gente tem que olhar pelo lado da oportunidade, né. Existem essas crises e tal, mas para o Brasil, de novo, eles falaram aqui, né? A gente realmente, já tem uma matriz bastante limpa, né? 85% já é renovável, então a gente já parte ali de um posicionamento de vantagem competitiva, sem falar na questão do preço, né, da competitividade, e também, assim, na hora da gente ter produtos de baixa pegada de carbono, é um fator de competitividade para o país também. Então, são muitas oportunidades que a gente tem que aproveitar nesse momento aí de retomada da economia, uma economia mais verde, uma economia mais justa, uma economia mais inclusiva, né? E para isso a gente também precisa da atuação dos governos, né? Um governo aí com uma ação política mais forte e trazendo aí uma discussão e novas definições de novos marcos regulatórios. Enfim, a gente sozinho, as empresas não fazem nada sozinhas, a gente precisa sociedade civil, os governos, né, academia, enfim, todos os setores aí engajados, né, para construir um mundo mais sustentável e mais resiliente. E aí, trazendo um pouquinho até para o contexto da energia, né, da empresa onde eu atuo, né, eu atuo ali de maneira corporativa, lidando com as questões de sustentabilidade e mudança climática, já faz parte da estratégia do negócio da Neoenergia, né, lidar com uma energia mais limpa, confiável e inteligente. Então, assim, já está intrínseco ao negócio, né? Então, para a gente se coloca numa posição até vantajosa para participar desse tipo de painel, né? E ela atua, né, a energia atua em todos os segmentos do setor elétrico. Então, desde a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, passando por mais de 18 estados do Brasil. E a gente distribui energia a mais de 34 milhões de pessoas, que representa mais ou menos 20% da população, né? Então, é um fator, né, de viabilização de toda essa transição aí que a gente está discutindo, né? Sendo que a energia também, no 2022, a gente vai chegar a nossa matriz a ser 90% renovável, tá? Aqui, quando você compara aí com os níveis mundiais, a gente já está bastante, né, aí, bastante limpo, né, comparado à média nacional. E, enfim, na energia, a gente, além dessas questões que já faz parte, né, do negócio, né, um negócio mais limpo, investir em energias renováveis, a gente também tem uma preocupação genuína com as comunidades onde a gente atua, com os colaboradores, né, digamos com o aspecto S aí, né, do ASG, do ISD, né. E indo além um pouquinho das energias renováveis, então, a Neoenergia aposta totalmente aí, né, nas energias renováveis, né, a gente vai chegar aos 90% esse ano. Participamos fortemente, assim, de uma maneira ativa. Infelizmente, a Solange hoje não pôde estar aqui com a gente, mas ela é super ativa, atuante aí nessa discussão, né, da transformação energética. E, além da geração de energia, é muito importante a gente discutir a questão da modernização das redes, né, porque a gente entende que as redes transmissão e distribuição, elas funcionam como uma espinha dorsal
para fazer chegar essa energia, né? Conectar a energia que está sendo gerada ali no Nordeste, essa energia limpa, ao consumidor que está ali no Sudeste, né? Então, é fundamental a gente investir na modernização da rede, né? Porque hoje em dia a gente tem que pensar no consumidor do futuro, né? Foram comentados alguns elementos aqui da questão de como é que vai ser esse consumidor do futuro, mas enfim, a gente tem que estar atento a essas tendências, né? Que é um consumidor que vai querer serviços mais competitivos, mais confiáveis, estar alinhado a marcas que se preocupam as questões, as causas, né, ambientais e sociais, enfim, e que atenda aquele perfil de consumo dele personalizado. Então, isso é mais, quando a gente pensa na modernização da rede, né, a gente tem que pensar em todos esses aspectos, né, e até refletindo um pouco mais, né, para como é que a gente viabiliza tudo isso. Acho que é importante eu comentar aqui, ainda mais atuando assim numa empresa, no setor privado, da importância de a gente ter um sistema de governança robusto, né, pensando um pouco também na agenda ESG, a questão da governança, né. Então, a gente na energia a gente tem um sistema de governança e sustentabilidade bastante coerente, que viabiliza, né, possibilita e incentiva essa estratégia de negócio que a gente tem permeado. Então, um dos exemplos que eu trago aqui, a gente tem uma política específica para clima, que chama Política de Ação Climática, e nela a gente assume o compromisso, né, de reduzir as emissões e de ser neutro em carbono. A gente realiza inventários de gases de efeito estufa, que a gente entende que é uma principal ferramenta ali para a gente conseguir mensurar, né, como é que a gente está aí de emissões e traçar uma rota de descarbonização. Iniciamos a discussão aí de metas baseadas na ciência dentro da neoenergia e já estamos enfrentando aí os desafios da metodologia, mas enfim, são discussões que a gente internaliza, né, e tem toda uma esfera aí de discussão, de governança, e a gente tem um comitê de sustentabilidade ali atrelado ao Conselho de Administração também. E trazendo assim um pouquinho de exemplos práticos, né, de como é que a neoenergia atua nessa questão da cidade. Está acabando aí, desculpa, gente. Mas, enfim, mobilidade sustentável realmente é um tema ali bastante discutido, né, quando a gente ainda pensa numa empresa que está preocupada com a descarbonização da economia. Então, existe ali um projeto, que é um projeto de P&D, que é a construção do maior corredor verde no Nordeste, são mais de 1.100 quilômetros, que liga Salvador até Rio Grande do Norte, ali Natal, né? Então passa por as principais capitais ali no Nordeste. E também mencionar um outro exemplo de um projeto que a gente tem ali, que chama de Projeto Energia do Futuro, no interior da cidade de São Paulo, de redes inteligentes. Instalamos até hoje mais de 70 mil medidores inteligentes no estado de São Paulo, né? Então, existe essa preocupação, né, de pensar nessas soluções, né? E só para encerrar, eu queria, foram comentados aqui nas questões da eficiência, 2 pontos para encerrar, desculpa. A questão da eficiência energética, né? A gente, como setor do setor de energia, tem uma verba regulada ali que a gente destina para as questões de eficiência energética, para atuar na questão do consumo mais eficiente, mais seguro e mais saudável, trabalhar com a questão da educação das crianças, né, que a gente acredita que é muito importante para reduzir, mudar essa mudança de comportamento, criar essa nova mentalidade, né, mudar o mindset dos futuros consumidores. E, enfim, existem projetos aí de painéis solares, né, instalação de painéis solares, trabalhar com a questão de prédios públicos, né, enfim, é um rol de projetos que desde 2008 foram mais de 300 aí. E só para encerrar, agora de verdade, tudo isso assim a gente tem que fazer em cooperação, né? Já está mais do que explícito que sem cooperação fica ainda mais difícil, então a gente atua fortemente de uma maneira ativa mesmo nessas coalizões, né, no Pacto Global, no CBEDS. A gente acredita muito nessa discussão multissetorial, né, para fomentar a discussão e todo mundo caminhar ali para uma direção em comum, né, muito norteada pelos 10 princípios do Pacto Global, né, e os ODS da ONU. Enfim, queria espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho a minha mensagem aqui e me coloco aqui à disposição para a conversa. Obrigada. Obrigada, Renata. Nós temos aqui várias perguntas, né? Então vamos rápido para ver se dá tempo de atender todo mundo que mandou pergunta. Oi, Humberto. Tudo bem?
Amanda, a primeira pergunta é para você e, na verdade, essa pergunta aprofunda um aspecto que você já tinha trazido, que é a questão regulatória. Eu vou ler, a pergunta traz até alguns dados aqui, então deixa eu ler aqui para você. A pergunta é do Carlos Augusto Góes. Ele diz o seguinte: no inventário de emissões da cidade do Rio de Janeiro, a energia tem maior peso, cerca de 70%. 35% em energia estacionária, aí ele exemplifica edificações, instalações, iluminação pública, plantas industriais, 35% em transporte, né? Transporte rodoviário, trem, metrô, VLT, aéreo, aquaviário. No entanto, as regulamentações sobre essas fontes de emissões são prioritariamente federais. Como abordar esse desafio regulatório? Obrigada pela pergunta. É bem interessante, porque, como a gente falou, essa questão, toda regulação, quando a gente pensa em energia, realmente é uma regulação que funciona para todo o país, mas existem várias aplicações que podem ser feitas a nível municipal, inclusive o município pode criar suas próprias regras e escolhas para desenvolver projetos. Existem muitos exemplos de diversos projetos muito interessantes que ocorrem em apenas um ou outro município, inclusive que eles poderiam, com esses bons exemplos, ganhar escala e serem copiados por outros, porque são boas experiências. E a gente tem realmente, e a gente viu aqui, como atuações específicas do município podem avançar. Como o Rafael falou, a questão da geração no Brasil, é claro que é uma geração centralizada, mas a gente também pode olhar para essa parte da importância também da atuação da cidade no sentido do recurso distribuído. E quando a gente olha para isso, a gente pode pensar em várias soluções a nível municipal, como a própria questão da edificação. A questão da edificação, quando a gente olha para a eficiência energética, ela é muito importante, porque a gente pode construir edifícios mais eficientes, que demandam menos luz artificial ou controle de temperatura. Os edifícios públicos podem ter painéis solares. Isso tudo pode ser desenvolvido a nível local. A gente pode também pensar em soluções específicas para a própria indústria. Então, eu acho que, por mais que a regulação, né, para você fazer a regulação de geração distribuída, realmente é uma regulação que vai funcionar para o país como um todo, o município ele tem como atuar de uma forma muito ativa, né, nesse caminho, nessa direção para a colaboração, para a descarbonização e para essas experiências positivas que podem ser replicadas. Obrigada, Amanda. Tem uma pergunta aqui que foi encaminhada, na verdade, para todos. Então, cada um, se puder fazer um comentário, é da Sônia Rinalduzzi. Qual será o papel do gás natural na transição energética no Brasil? Rafael, você quer começar? Pode ser. Eu queria separar gás natural de gás natural. Tem dois gás naturais aí na história. Tem o gás natural que está entrando agora pelo Congresso Nacional, que veio, não sei se vocês acompanharam a privatização da Eletrobras e os famosos jabutis. Jabuti é aquela coisa que não tem nada a ver com o que está sendo tratado e é colocado ali. É uma coisa de maluco. Eu acho que jabuti parece fofinho, é uma coisa de maluco você colocar uma medida desse tipo. Então, o que colocou essa medida? 8 gigawatts, 8.000 megawatts. É muita energia. A gás natural, com inflexibilidade de 70%. Quer dizer que ela tem que funcionar ali meio que quer sim, né? 70%. Não necessariamente vai ser econômica, eu acho até que não vai ser econômica. Então, ela não é boa para o meio ambiente, ela não é boa para o bolso do consumidor, ela é boa para alguns grupos que têm bons lobbies em Brasília. Eu fico chateado com isso, acho que todos nós deveríamos ficar chateados com isso, porque o Congresso Nacional está querendo entrar na política energética da pior maneira possível. Então, esse gás natural, de jeito nenhum. Gás natural com flexibilidade e que nós dependemos muito das hidrelétricas. Então,
As hidrelétricas, às vezes, têm secas, e aí você tem um backup térmico que possa usar naqueles momentos de escassez, enfim, uma térmica flexível, eu acho que pode ser bom. Nós não devemos demonizar, isso é péssimo, essa coisa vai emitir e tal. É muito diferente você ter um recurso que pode ser usado de vez em quando, como um backup, e aí as emissões daquilo, porque o que importa é o que é acumulado. As emissões daquilo esporádicas não são coisa do capeta, agora as térmicas da Eletrobras são. Então, a gente tem que diferenciar o gás natural do bem e o gás natural do mal. E o gás natural do muito bem, que é o que eu gosto, ainda não existe, é o gás natural do sonho. Seria o gás natural do pré-sal, das plataformas offshore, que extraem óleo, o que elas querem de fato é óleo. E aí vem gás natural associado, e esse gás natural, muitas vezes, é reinjetado, porque você não tem como escoar aquilo. A gente tem problema de transporte de gás, então é reinjetado. Muito bem. Se esse gás natural fosse utilizado para gerar energia elétrica nas plataformas, é uma ideia que a gente estuda já há algum tempo, você injetaria, ao invés do gás natural, injetaria o CO2 da queima. Então, seria um gás natural neutro em carbono. Acho que esse é legal, esse é do bem. Porque e aí a energia seria transmitida por cabo submarino para a costa. Infelizmente, a tecnologia das offshore vem avançando e você tem cada vez mais cabos submarinos sendo construídos e o preço tende a cair. Então, isso parece ser uma solução interessante, a gás natural neutro em carbono. Então, tem gás natural, e ainda tem o terceiro gás natural, que é esse do bem, que eu gosto da ideia, ainda precisa avançar. Pronto. Tá bem. Obrigada, Rafael. Kevin, por favor. Peço só, gente, já me desculpando, que os comentários sejam breves, porque realmente a gente tem horário, e também peço desculpas aqui, que a gente não vai poder fazer todas as perguntas, mas elas serão encaminhadas pela organização para os nossos palestrantes, aquelas que não foram respondidas aqui. Muito obrigada. Por favor, Kevin. Bem breve também, para corroborar assim, a opinião ali do Rafael. Acho que o gás natural ele pode ser aquela fonte que nos ajude a ter esse buffer, assim, a intermitência das fontes renováveis, quer sejam hidrelétricas, eólicas, solar, elas vão precisar, sim, de uma outra fonte que compensa e consegue absorver essas flutuações. Então, o gás natural ele tem esse lugar, né, dentro da matriz energética de todos os países, o Brasil incluído, né, mas, como o Rafael ressaltou, assim, não é o gás natural das termoelétricas, é o gás natural que já vem, que usa os gasodutos. E pensando um pouquinho, um passo para frente, a ideia é verdir também esse gás, é fazer ele mais verde, assim, deixar ele de maneira que seja através de biometano, que seja através de hidrogênio. O hidrogênio pode ser transportado nos mesmos gasodutos que hoje transportam o gás natural, tem pouquíssimas adaptações para fazer. Então, acho que é a importância do gás natural como estabilidade da matriz e potencial para usar a mesma infraestrutura para deixar um gás futuro mais verde, biometano e hidrogênio. Eu gostaria de acrescentar só que a gente, como país, nós temos compromissos climáticos e a gente faz um planejamento para chegar aonde almejamos, aonde a gente colocou como meta objetivo. E o gás natural, ele faz parte disso, e esse gás natural, essas duas opções, que são, né, interessantes, e nunca o primeiro, que foi citado aqui. Então, realmente, você ter uma intervenção dessa no planejamento do setor, isso é muito grave. Você realmente não pode pensar num gás desse, de uma infraestrutura que nem está construída, que é longe dos consumidores, que não entrou através de um planejamento do setor, que entrou através realmente de um jabuti. Então, isso a gente está indo completamente na direção oposta do que a gente está aqui buscando, que é exatamente alcançar as nossas metas climáticas e contribuir realmente para a gente, como planeta, né, não chegue em 2030, em 2050, de uma forma negativa. Eu vou ficar aqui falando, vou parar, porque eu fico muito chateada realmente com essa questão do gás ruim. Renata, quer fazer algum comentário também? Tá bom. Tá bom. Não, a gente vai ter que encerrar as perguntas, ficaram algumas aqui no celular, eu já passo para a organização. Eu quero agradecer imensamente a todos os painelistas que trouxeram contribuições muito importantes para a gente entender o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Muitíssimo obrigada a todos.